E tá começando mais um Vem Comigo Podcast, aquele podcast que fala sobre desenvolvimento pessoal e alinha também dicas musicais, como esse episódio aqui de hoje, o segundo de dicas musicais nesse ano de 2020. A temporada 2020 do Vem Comigo Podcast está chegando ao fim. Esse é o penúltimo do ano, onde eu trago um artista que você talvez nunca tenha ouvido falar, ou se ouviu, talvez ouça pouco, porque não é de tocar muito aqui nas rádios não. Se você tem um Spotify e é um pouco mais curioso, você talvez já tenha ouvido falar. Então, fica aí comigo que a gente vai alinhar desenvolvimento pessoal. O que a gente aprende com essa música desse artista que eu trago aqui hoje? Fica aí que depois da vinheta a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre isso. E antes da gente começar esse programa, eu queria já pedir para você aquela tradicional que você já sabe. Se você está assistindo pelo canal Vem Comigo no YouTube, curte aqui esse vídeo se fizer sentido para você. Coloca um comentário para eu saber o que você está achando, se esse conteúdo agregou para você de alguma forma. E também compartilha com aquela pessoa que você ama, alguém que você quer passar essa mensagem também adiante. Vamos ajudar a fazer uma corrente do bem. E também, se você está assistindo pelo IGTV, é só seguir o perfil de volta. Eu sempre posto conteúdos aqui sobre desenvolvimento pessoal, não só em vídeos, mas também postagens com textos para você refletir um pouquinho a vida, fazer a vida ser pensada. E além disso, se você está ouvindo podcast mesmo pelo seu agregador favorito, você acompanha aqui toda última quinta-feira do mês, tem um novo episódio aqui no Vem Comigo e você pode se divertir aqui com o que vem adiante. São dicas musicais, bate-papo com pessoas que falam sobre suas histórias inspiradoras de vida, carreira e trazem lições muito legais, que são histórias únicas, que cada um de nós tem uma história. Então você pode acompanhar tudo isso aqui no Vem Comigo, e fora a série que foi ao ar no Vem Comigo Podcast esse ano, que foi sobre inteligência emocional. Então acompanha aqui que tá bem legal. E hoje eu trago para você aqui nesse episódio de dicas musicais uma artista que ela é dinamarquesa. O nome dela é Agnes Obel e ela traz muito de música clássica ou música folclórica, é bem interessante. Como eu falei no episódio anterior, que foi o episódio do mês de outubro, se você não ouviu ou não assistiu, se você está assistindo por vídeo no canal no YouTube, tem um card aqui que você pode acessar para ir direto para esse vídeo do mês de outubro. Se você está ouvindo via podcast, é só vir aqui na lista de episódios. Foi logo o episódio de outubro de número 27. As músicas que eu estou trazendo aqui de dicas musicais, que mudou um pouco a dinâmica em relação aos episódios que já foram ao ar em meses anteriores, em temporadas anteriores. Eu tô pegando uma música de um artista pouco conhecido no Brasil, ou nada conhecido, e eu pego uma música e eu pego a interpretação que eu tive sobre essa música. Eu reflito ela e trago a minha visão sobre ela. Você, ouvindo a música, pensando, refletindo, pode ter uma outra visão. Mas eu pego a visão que eu tive, a interpretação que eu tive dela e o que eu acredito que a gente pode aprender sobre ela. Então eu vou gostar muito de ouvir se você teve um entendimento diferente ou pensou igual e mesmo assim pode complementar o que eu estou pensando aqui e trazendo para você, vai ser muito legal. Bom, a música It's Happening Again, esse é o título da música, está acontecendo de novo na tradução para o português, e é uma música que vai falar muito sobre passado, muito sobre como o passado perturba essa personagem, ou até ela mesma, pode ser uma coisa que ela está trazendo que vem dela e ela está expressando ali. Então vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho. Ela começa a música dizendo assim: eu juro que é verdade, o passado não está morto. Ele está vivo, ele está acontecendo atrás da minha cabeça. Ou seja, é uma pessoa que revive o passado, ela pode estar revivendo sensações, não quer dizer que está, mas quando há excesso de passado, esse excesso de passado traz sentimentos normalmente comuns, como frustração, como rancor, como arrependimento, é o ressentimento. Então, são sensações que geralmente esse excesso de passado, esse foco muito no passado traz. Então, ela já aparece aqui, já dá sinais de que ela está um pouco incomodada com essa visita do passado. Isso, como eu já falei em alguns outros conteúdos pelo Vem Comigo, é o que a gente chama de pensamento incorreto. Porque quando a tua cabeça está muito no passado,
e presa a esses sentimentos, você fica paralisado. Você já teve essa sensação de ficar paralisado porque você está com a cabeça muito no que já aconteceu, erros que você cometeu, coisas que você se arrepende? Você vive tanto aquele passado que você tem dificuldades de seguir adiante. Muitas vezes, inclusive, dificuldades de se perdoar ou dificuldades de perdoar o outro, algo que ele te fez lá atrás. E como você está tão focado nisso, você não consegue ver soluções para os problemas, você tem dificuldade de ver adiante, de viver o presente e de construir uma nova vida, ou construir soluções, pensar em soluções. Então, esse é o pensamento incorreto, é a voz do ego te lembrando que as coisas estavam erradas. Olha como você errou, é aquela vozinha que fica na cabeça. Olha o que você fez, você vai ser julgado por isso. Você, quando morrer, você vai ser julgado, vai arder no mármore do inferno. Enfim, aqueles pensamentos que, independente de religião, às vezes ficam na nossa cabeça e nos impedem de seguir adiante. É um pensamento que não edifica, não leva você para frente. Isso é uma grande ilusão. Eu fiz uma live recentemente onde eu falei sobre isso. Se você não acompanhou também, deixo o card aqui para você. Mas quando a gente tem esse pensamento, ouve essa voz do ego, a gente está sendo guiado pelo medo, pela frustração, por tudo que é ilusão. Veja que o passado é um tempo que não acontece mais. Você não consegue pegar o DeLorean, voltar para o passado e mudar o que aconteceu lá. E nem consegue fazer o que você faz na série Dark. Inclusive, essa música, ela faz parte da trilha sonora da série Dark, disponível na Netflix, que fala muito sobre o tempo, né? Sobre passado, presente e futuro. E o que acontece é que você não consegue voltar lá naquele passado, você não consegue reviver aquilo e mudar o que aconteceu. Então o que aconteceu, independente se você errou, independente se alguém errou com você, independente se você naquele momento não perdoou ou ainda não consegue perdoar, cara, isso não volta mais. O pensamento, quando a gente pensa da forma correta, ela nos mostra que isso é ilusão, que na verdade existe bondade, existe amor, e esse deve ser o nosso foco. Eu sei que isso pode ser disruptivo para você, pode ser algo que você não consiga acreditar hoje. O foco no passado não te ajuda. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui. E aí eu vou seguir adiante. Na música, ela fala, logo depois dessa parte, ela fala: sem futuro, sem passado, sem leis do tempo, é possível desfazer o que está acontecendo. Veja que aqui ela começa a resgatar um desejo de não pensar em futuro e em passado, em excesso de nenhum dos dois. Ela não quer leis do tempo. Ela quer, por um breve momento, estar só presente. Que aí sim, essa é a linha do pensamento correto. Quando a gente está no presente, a gente, quando pensa da forma correta, a gente vive o presente. É aquela famosa expressão, aquela famosa frase do foco no agora. Quando a gente foca no agora, a gente tem mais uma presença plena, a gente consegue realizar mais, justamente porque a gente está mais focado. Essa é a ideia. E aí, essa é a linha de pensamento correto. Então ela fala aqui que ela gostaria de viver sem essas leis do tempo, de passado e futuro, e gostaria de viver agora, embora ela não tenha mencionado a palavra presente, a palavra agora. Mas ela fala sem leis do tempo, é só o único momento que existe. Até porque, eu não sei qual é a tua religião, mas a linha filosófica de pensamento de diferentes fontes da filosofia, religiões, a busca pela espiritualidade, geralmente elas nos mostram caminhos que não fazem a gente ficar presos a uma linha temporal. Elas muitas vezes nos fazem pensar ou nos alertam sobre a questão de que o tempo é uma criação do homem. Essa coisa de viver na agitação, na pressa, porque a gente precisa cumprir um horário, porque a gente já está atrasado, ou porque a gente precisa cumprir um prazo, isso tudo é uma criação do homem. Usado até mesmo como instrumento para a nossa evolução. Porém, isso tudo é só uma coisa vivida no nosso mundo. Mas se a gente sempre resgatar e pensar com o pensamento correto, pela linha de pensamento correto, e viver mais o agora, a gente sai dessa pressão de passado e de futuro, e a gente vive o aqui e agora, que é o único tempo que existe, é o único tempo em que a gente pode fazer alguma coisa. E se você quer que o seu futuro seja diferente do seu passado e quer construir uma realidade diferente, é agora que você constrói, não depois, mas agora. Então ela fala isso nesse trecho, meio que ela dá
pelo menos a sensação de que ela quer pensar sem leis do tempo. E ela diz que é possível desfazer o que está acontecendo. Do que isso está acontecendo que ela diz aqui? É o passado que fica voltando de novo na cabeça dela e faz reviver essas coisas que a perturbam. E ela diz na sequência: quando eu fecho os meus olhos, com as estrelas e a lua, eu acordo à noite. Ou seja, ela pensa sem passado, por um breve momento ela pensa sem passado e futuro, sem leis do tempo, e consegue ter um alívio, um foco no agora, pelo menos para o meu entendimento. Então ela fala o seguinte: quando ela fecha os olhos, isso ajuda ela a adormecer, que vem a lua e as estrelas, ela repousa e as estrelas e a lua ajudam ela nesse processo. Porém, ela acorda no meio da noite. Que pena, né? Quem nunca, quem não faz isso, acorda no meio da noite e perde o sono? Pois é o que acontece com a Agnes Obel aqui nessa música. E aí ela vem e diz, ela acorda no mesmo lugar. E aí ele está navegando bem diante dos meus olhos. Quem está navegando diante dos olhos dela? Justamente ele, o passado, que insiste em voltar e a perturbar. Tiram o sono dela. Ela não consegue dormir. E aí vale o questionamento. Será que ela volta para o rancor, para o arrependimento, para o ressentimento, para a frustração? Eu acredito que sim. Porque se ela está falando tanto de passado, é porque ela está provavelmente sendo levada, resgatando, evocando essas emoções que não edificam. Emoções que estão sendo negativas para ela. E aí, ela não sai disso. E ela perde o sono, vê esse passado navegar bem diante dos olhos dela. E ela vê isso acontecendo. Está acontecendo, ela começa a repetir isso. Ou seja, ela perde a concentração. Ela acorda, ela vê os erros, ela vê esse passado e revive tudo isso. É uma voz barulhenta, de novo aqui para você, é a voz do ego. O ego, ele não existe. Só que ele tenta o tempo todo se fazer presente e te boicotar. Não faz você ouvir uma voz mais espiritualizada, uma voz que te lembra a tua realidade de amor. É uma voz mentirosa que vai te fazer sentir culpa. Isso aí, culpa, vai fazer você sentir a culpa o tempo todo. E aí ela segue, eu levei 1 ou 2 dias. Para quê? Para me exilar da luz. Ou seja, ela levou 1 ou 2 dias para focar no passado, para ouvir a voz do ego. Ou seja, ela fez isso intencionalmente. Ela quis não estar na luz, enxergar a verdade, ter o conhecimento, que é o que há de verdadeiro. Não, ela preferiu olhar para a ilusão, ouvir a voz do ego. Então, ela quis se exilar da verdade, do amor, da bondade, e quis ficar ouvindo a mentira e a ilusão, que é a voz do ego. E para quê, né? Para revelar aquele prisioneiro que eles chamam de mente. Ou seja, quando você está no passado, né, você está numa prisão, né? Você, ao contrário do que a gente muitas vezes comumente pensa, pelo menos boa parte das pessoas que tem medo do desconhecido, pô, vou desbravar, vou conhecer, vou seguir adiante, mesmo com medo eu vou seguir adiante, vou fazer acontecer. Muita gente trava e não vai com medo, né? Só que de repente é justamente se você ultrapassasse essa linha aí que você viveria o novo e faria as coisas acontecerem e faria as transformações positivas para a tua vida. Mas a gente tem um pensamento comum, muitas pessoas, não é todo mundo, mas muitas pessoas, eu me arrisco a dizer que a grande maioria, tem medo, trava e não vai, e fica numa prisão. Acha que a prisão vai ser o que ela vai encontrar adiante, porque ela pode não realizar o que tem para realizar, mas na verdade não, a prisão está aqui, nesse teu excesso de passado. Isso te perturba, você não consegue seguir adiante, então isso é uma prisão, você vive fechado numa caixa. E aí naquela frustração, você tá preso, você não segue adiante. Então, esse é o prisioneiro que ela quer dizer aqui. Ela fala que esse prisioneiro é que isso é uma mente, né? Uma mente de prisão. Então, esse excesso de passado, essa prisão te levam ao sofrimento, ao autoflagelo. São coisas que realmente, verdadeiramente não te ajudam. E aí ela vai finalizando. Ela diz que por um breve momento, nós poderíamos parar o tempo e ficar mais com as estrelas e com a lua, que é justamente aquilo que ajuda ela a sair desse excesso de passado e também
de futuro e viver mais o agora, mais o presente, num repouso que leva à verdade. Ou seja, ela deseja muito esse alívio, sair dessa dor, e essa dor seria não viver com a pressão do tempo, com essas leis do tempo. Então ela fala disso, e aí depois ela vai repetir, né? Porque aí a música, a gente sabe, tem um refrão, e o refrão é quando ela fala que está no mesmo lugar, e que o passado está passando diante dos olhos dela e está acontecendo de novo, de novo, de novo. E é isso que fala essa música. Bom, eu deixo ela aqui de lado agora para passar uma mensagem final sobre o recado dessa música. Eu vou procurar ser o menos repetitivo possível em relação a tudo que eu já falei, mas o que acontece é o seguinte: tudo que eu tenho aprendido até aqui, principalmente de muitas coisas que eu tenho estudado esse ano, quando a nossa mente ela está em conflito, ela vive o medo. O medo que é o excesso de futuro, o medo que traz ansiedade e que também não é bom. E o excesso de passado, ele faz aí com que a gente reviva os sentimentos que eu já falei para você de rancor, frustração, arrependimento, ressentimento. Tanto excesso de passado quanto de futuro, eles são extremamente prejudiciais, porque um vai trazer ansiedade e medo e o outro vai trazer esses sentimentos de rancor e frustração, como eu falei. O foco que a gente deve dar, pelo menos na maior parte do nosso tempo, é no agora, que é o único tempo que verdadeiramente existe, o único tempo que a gente pode construir alguma coisa e fazer algo. É aqui e no agora. Só isso vai te levar adiante. E tudo que você já cometeu de erro, ou que erraram com você, o pensamento correto nos diz o seguinte: se a gente for pensar da maneira correta, de uma maneira que nos traz bem-estar, e inclusive ajuda a melhorar a nossa saúde, eleva a nossa imunidade, nos deixa mais fortes, faz o nosso sistema imunológico trabalhar melhor, é se a gente sempre se lembrar que o foco é agora. O passado e o erro, isso já foi. Eles, na verdade, não vão fazer você ser julgado. Ele pode só fazer com que você se julgue. Os outros podem te julgar? Podem, a gente sabe que isso existe. Só que o pensamento correto te mostra que essa não é a verdade, o julgamento não é a verdade. O julgamento que a gente cria é uma grande ilusão. Quando a gente se lembra do verdadeiro conhecimento, a gente se lembra sobre quem nós realmente somos, quais são as nossas verdades, as nossas qualidades e as nossas forças. É isso que a gente tem que colocar em prática. Os nossos erros não nos definem. O que nos define são as obras que a gente faz, que a gente coloca em prática e que edificam. As obras que não edificam, não existe uma punição por isso. Eu sei que essa linha de pensamento pode ser disruptiva ou completamente diferente de tudo que você ouviu até hoje, mas se você for estudar os caminhos da filosofia ou os caminhos até de muitas das religiões, buscar um caminho mais espiritualizado, o próprio autoconhecimento, o autoconhecimento vai te ajudar nisso, você vai ver que a única verdade é quando você dá foco nas suas forças, nas suas qualidades, nos seus valores, principalmente porque é tudo aquilo que é importante para você, e aí você vive um reto caminho. Você vive muito mais em congruência com quem você é e não dá tempo de você ficar frustrado e com rancor. E quando esse rancor, essa frustração ou o excesso de passado que leva ao medo e à ansiedade por um acaso aparecerem, você sempre vai se perguntar e vai se lembrar, cara, para onde isso vai me levar se eu continuar com essa linha de pensamento de excesso de futuro? E de passado? O que isso me ajuda? Isso me edifica? Isso me leva adiante? E você logo, por trabalhar bastante o teu autoconhecimento com consistência diariamente, você vai ver que não, e rapidamente você vai sair dessa e vai voltar a focar aqui, ó, presente, agora. E aí você vive a tua verdade. E para você viver cada vez mais da tua verdade e viver a retação, eu te convido mais uma vez, porque eu falo sempre, mas você não vem. Então, venha para o meu programa de desenvolvimento pessoal, para você sair desse excesso de passado ou de futuro, ou dos dois, para você viver mais 70% do teu tempo mais no presente, no agora, e usar mais o passado e o futuro a teu favor. O futuro para projetar objetivos
e atingi-los. E o passado para você só aprender, porque os erros, quando a gente não acerta, a gente aprende. Então só para a gente aprender com o passado ou para a gente resgatar emoções que são positivas, evocar emoções positivas para nos ajudarem aqui no presente para a gente seguir bem lá para construir o futuro que a gente quer. Então o meu convite é para você realizar uma sessão de clareza gratuita do meu programa de desenvolvimento pessoal, que é o do íntimo ao compartilhado, esse é o nome dele, para te ajudar a elevar o seu nível de inteligência emocional, tomar melhores decisões e viver em maior congruência com quem você verdadeiramente é. Então, esse é o meu convite para você. Me chama no DM, se você está vendo no Instagram, me chama por mensagem, tem o link do WhatsApp na descrição desse programa para você falar diretamente comigo, é comigo que você vai falar e a gente vai conversar, eu vou entender um pouco do seu momento, a gente marca essa sessão gratuita, a gente conversa, entende um pouco mais sobre a tua situação e vamos adiante. Esse era o recado, eu te agradeço pela audiência, por ter vindo e ouvido mais esse podcast ou assistido esse vídeo. E no próximo mês, em dezembro, a gente vem para o último episódio do Vem Comigo Podcast no ano, mais uma dica musical para encerrar com chave de ouro esse ano de 2020, que foi disruptivo, foi provocador, foi bastante desafiador, mas a gente segue adiante e com muito desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tá bom? Então até o próximo mês, até a próxima, pessoal, e valeu, vem comigo!